Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a saúde do superdotado. Você conhece alguém que tem altas habilidades de superdotação e se queixa constantemente de sintomas relacionados ao estresse que desencadeiam problemas de saúde? Como, por exemplo, alergias, doenças autoimunes, questões diferenciadas com relação a hormônios desregulados, ou até problemas que são desencadeados por síndromes de burnout, por exemplo, né, e fazem com que o organismo desenvolva doenças crônicas. Se você conhece alguém assim, eu tenho uma explicação, né, para que talvez ajude a compreender essa dinâmica desse organismo e muitas vezes também ajude a prevenir esse tipo de situação. Claro que a gente não vai reduzir isso só ao comportamento, porque a gente tem toda uma questão genética e uma carga ambiental e de comportamento epigenético também aí envolvida. Mas a gente tem que considerar que um organismo que sente tudo com uma proporção muito maior tende a se estressar com uma facilidade muito maior, né? E devido a isso, a gente tem uma correlação entre tudo que acontece como um estímulo, seja ele um perigo, né? Então, assim, o nosso organismo ele evoluiu para funcionar da seguinte forma: se eu tenho um perigo diante de mim, eu vou olhar para aquilo e vou desencadear uma série de reações para que eu possa lutar ou fugir e me defender, né? Só que isso não acontece só com relação a um estímulo externo, isso acontece também com relação aos estímulos internos, aquilo que nos estressa, nos mobiliza de alguma maneira. E se isso nos estressa e mobiliza, isso vai desencadear toda uma reação nas nossas glândulas, através, né, do eixo hipófise pituitária adrenal, né, que naturalmente vai afetar toda a nossa resposta, né, de células de defesa, aí que naturalmente vão responder ao jeito que a gente está lidando com a situação e processando tudo isso no nosso sistema nervoso autônomo. Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque a gente tem pesquisas já que comprovam a correlação entre o estresse crônico e todas essas doenças que eu acabei de falar para vocês, né? As doenças autoimunes, a asma, as alergias como um todo, né? Então, assim, observando toda essa dinâmica, a gente pode ter, então, um organismo que sente muito e que naturalmente se coloca em reações de luta e fuga e facilmente entra no estresse crônico. Naturalmente, existe uma resposta desregulada imunológica que faz com que isso tudo aconteça e esse organismo acabe sendo mais suscetível a manifestar esse tipo de situação. Então, para a gente evitar e melhorar a saúde de uma pessoa superdotada, a gente precisa agir principalmente cuidando do estresse, certo? Para isso, o que a gente pode pensar? É aprender a lidar com as situações. Aprender a não precisar responder a tudo o tempo inteiro. Aprender a lidar com a autoexigência. Aprender a não precisar corresponder realmente, né? Aos níveis de exigência, tanto que você se impõe, quanto que o mundo te impõe. Aprender a fazer uma coisa que eu costumava falar há um tempo atrás e que hoje a Dana Deb, né, tem trazido pra gente aí com muita consistência, que é a importância da pausa. A pausa, ela nos faz lembrar que a gente tem o direito de defesa, a gente tem o direito de escolha, a gente tem a capacidade de se autorregular a partir da conexão com a nossa sensação corporal. Então, para que um superdotado consiga viver melhor, ele precisa se voltar para dentro, achar o seu eixo novamente, né? E entender o que ele está precisando agora. Porque se ele conseguir fazer isso e tiver pequenas pausas nessa dinâmica de corresponder e de ir de luta e fuga, né, o tempo inteiro, de se lançar em muitos desafios, né, isso tudo, se eu conseguir entender que eu posso ter pausas, que eu não preciso estar o tempo inteiro no 220, eu consigo aprender a cuidar de mim. Eu consigo aprender a ouvir o que tá rolando aqui e o que eu preciso fazer para cuidar do que tá rolando. E aí eu diminuo toda a minha resposta endócrina, né? E consigo melhorar a minha imunidade. E se eu melhoro a minha imunidade, eu evito
todas essas reações que a gente chama de psicossomáticas, algumas delas, né? Mas todas as reações que eu tenho do meu organismo que está reagindo demais para lutar contra o mundo, porque na verdade a alergia, né, e algumas dessas doenças, elas estão atacando a si mesmas, né? É um jeito das células atacarem a si mesmas, que é inclusive uma coisa que a gente acaba vendo em algumas doenças, até como o Covid, né? O que acontece nas formas graves de Covid é isso, é uma super resposta, mais do que precisa, né? Uma defesa que fica descontrolada, onde as células não conseguem se comunicar o suficiente para dizer chega de produzir citocinas, não precisa mais atacar os vírus, chega, né? Agora vamos voltar à homeostase? Então, assim, é isso que acontece no organismo de alguém que de repente responde demais. Ele começa a atacar a si mesmo, de tanto que ele tá assustado para atacar o que tá acontecendo, né? Seja um estressor, seja um vírus, seja um leão, seja o que for, porque o nosso organismo não diferencia isso naturalmente, né? A gente tem uma programação biológica para responder a isso da mesma maneira, certo? Então, espero poder ajudar aí um pouquinho com essas informações para que a gente possa compreender melhor o que acontece no organismo e entender que tá tudo ligado. A gente não pode separar uma coisa da outra. E no momento em que a gente está respondendo a um estímulo, isso está acontecendo numa cascata de informação no nosso organismo e mudando toda a maneira como a gente, inclusive, está vendo a situação. Então, a gente aprender a parar e ver as coisas do tamanho que elas são e se retirar quando precisa para tomar um fôlego, ajuda a gente a manejar tudo isso e viver melhor, tá bom? Beijo para vocês e até!